Olá, eu sou o Cleiton Fontes e venho aqui para lhe ajudar a comprar 3 imóveis em 10 anos pelo mesmo custo de um imóvel financiado em 30 anos. Você que está querendo comprar um imóvel, acredito que já deve ter procurado por um financiamento bancário. Já deve ter visto algumas condições do próprio financiamento. Você precisa dar uma entrada de 10 a 20%, precisa comprovar uma renda que seja maior ou igual a 3 vezes o valor da maior parcela, enfim. Eu vou lhe explicar detalhadamente como funciona todo o procedimento para você aprovar esse crédito junto ao banco e já começar a busca pelo seu imóvel de uma maneira mais efetiva. Mas antes, eu quero te contar um pouco da minha história. Quando eu estava na faculdade de matemática, eu conheci o mercado imobiliário e comecei a atender alguns clientes para testar essa profissão de corretor de imóveis. Foi quando eu fechei alguns negócios e resolvi que não iria ser professor de matemática. Aí eu fui tocando a faculdade à noite e trabalhando na corretagem de dia. As vendas foram dando certo e eu logo comprei o meu primeiro carro. Na época eu tinha apenas uma moto que eu adquiri no consórcio nacional da Honda, enquanto eu era professor estagiário. Mas aí eu me formei e não parei com a carreira de corretor de imóveis. E até hoje eu estou nessa mesma empreitada e já são 19 anos nesse mercado. Ajudei muitos clientes a adquirirem o seu sonho da casa própria, mas foram muitos clientes mesmo. Durante essa jornada eu aprendi tudo o que um cliente precisa para comprar um imóvel. E aqui nós vamos tratar com detalhes esse assunto que pode muito interessar a você que acredito que já deve estar cansado de morar na casa da sogra, ou de morar de favor, ou que pretende sair do aluguel, ou que pretende se casar, sair da casa dos pais, enfim, eu não sei qual a sua necessidade, mas sei que o déficit habitacional representa cerca de 87% da população brasileira. A maior dificuldade de se ter um imóvel hoje é o alto valor que um bem imóvel possui. Quase sempre é o bem mais caro que você vai adquirir durante toda a sua vida. Talvez também seja a compra mais importante que você vai fazer. Comprar à vista se torna quase impossível. Por isso, mais de 75% das vendas de imóveis são possíveis por meio do crédito imobiliário. Vamos nos ater a essa realidade do financiamento, ok? Eu vou explicar aqui detalhadamente tudo o que você precisa para contrair esse crédito. Vamos lá? A primeira coisa que você deve fazer é acessar o site do seu principal banco de relacionamento. Lá nesse site você vai fazer uma simulação na parte de habitação. Lembrando que eu estou falando dos principais bancos que oferecem a modalidade de financiamento imobiliário. Tá? Quais sejam esses bancos? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Inter. Deve ter mais algum outro banco regional, mas veja que são poucas opções de bancos, ok? Assim, realmente são poucas opções e dá a entender que não tem muita concorrência entre eles para disputar esse mercado. Mas eu quero que você se atente bem à Caixa Econômica. A Caixa é o banco de referência, é o banco mais importante para fazer um financiamento imobiliário hoje. Inclusive é o carro-chefe deles, né? Essa modalidade de habitação. Mas nem sempre a Caixa vai ser o melhor banco para a sua realidade. O seu relacionamento com o seu banco pode contar muito. Isso são detalhes que você só vai saber depois que você fizer essa pesquisa com as simulações dos sites. E aí, para fazer essas pesquisas, né, lá você vai informar os dados mais importantes que você precisa informar, são o valor do imóvel que você pretende comprar, a sua data de nascimento e a sua renda familiar. Com esses três dados, você já pode ter uma ideia do valor da entrada necessária, do valor do financiamento e o valor da parcela. Quando falamos do valor de entrada, é porque o Sistema Financeiro da Habitação, o SFH, não existe dentro do SFH, não existe financiamento 100% do valor do imóvel. Sempre você vai precisar dar uma entrada, que pode ser de 10% ou 20%. Mas quando eles pedem a sua data de nascimento, é porque junto com o financiamento você precisa contratar um seguro de vida e isso é automático, tá? Parece não, é uma venda casada, mas é uma norma inerente a esse tipo de financiamento por se tratar de um plano de longo prazo.
Veja que pode chegar a 420 meses, isso mesmo. São 35 anos o prazo máximo que os bancos oferecem. Já a renda serve para dar uma base da sua capacidade financeira para assumir essa parcela. Esse cálculo é feito por meio do comprometimento de até 30% da sua renda, ou seja, vamos supor que você ganhe R$ 3.000. Você só vai poder assumir uma parcela máxima de até R$ 1.000. Você já fez essa pesquisa? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do site da Caixa para você também poder fazer a sua simulação lá, ok? Caso você esteja a fim de comprar um imóvel, você também pode fazer uma pesquisa prévia, por exemplo, num portal imobiliário desses aí, procurando o seu imóvel. E aí lá, quando você for atendido, né, na imobiliária, o corretor vai perguntar para você. É comum ele fazer as perguntas. Vai usar algum financiamento? Daí ele também pode perguntar qual a sua renda, se você tem um valor de entrada, assim por diante. Caso você já tenha tudo isso, você está com a sua etapa da compra do imóvel concluída, essa primeira etapa, né? E aí você já tem uma noção de tudo que você precisa para poder fazer uma pesquisa prévia e também vai ver se já tem disponibilidade dos imóveis no valor de crédito que você tem disponível e quais as características ou localizações que você pode comprar. Só isso é suficiente para procurar um imóvel? Sim, eu diria que sim, mas não é o mais seguro, porque você só tem apenas uma simulação, mas você não tem uma carta de crédito liberada, aprovada no seu nome. O banco sempre pede para aprovar essa carta um preenchimento de uma análise cadastral. E nessa análise você vai ter certeza do valor que está disponível para você comprar o seu imóvel, né? E aí você já pode procurar com mais segurança, né, o seu imóvel. E aí para conseguir essa carta, você tem que ir no próprio banco ou no correspondente bancário, levar toda uma documentação, né? Caso você não tenha esse correspondente, eu posso te indicar também aqui, né? É só você entrar em contato comigo. E aí você vai apresentar toda uma documentação, eles vão fazer essa análise e vão aprovar essa carta no seu nome, né? Mas você deve entregar toda essa documentação no banco ou no correspondente. Pois bem, depois de tudo isso pronto, você vai poder visitar os imóveis que aceitem financiamento e de uma maneira mais eficiente, né, e sem perder tempo, você vai poder fechar um negócio assim que encontrar uma oportunidade dentro das suas condições e com uma boa oferta. Agora, vamos nos ater aqui ao financiamento propriamente dito, ok? Vamos supor aqui que você tenha gostado do imóvel. E aí como você vai fazer com a entrada? Além da entrada, você tem que pagar o que mais? O processo do financiamento demora quanto tempo? Qual a documentação e o próximo passo? Todas essas tratativas é bom você combinar com o corretor ou a corretora responsável. Caso você não esteja fazendo com o corretor, você está fazendo particular, direto com o proprietário, é bom deixar tudo isso muito bem combinado com o vendedor, né, ou os vendedores do imóvel. Os financiamentos imobiliários, eles funcionam por meio de um sistema de amortização constante, é o SAC, né? As parcelas começam com um valor mais alto e aí ele vai decrescendo conforme você vai pagando as mensalidades. Eu vou lhe contar um segredo do sistema SAC. Vamos supor que você queira financiar R$300 mil em 300 meses. Daí você teria uma amortização constante de R$1.000. Basta dividir 300 mil por 300 e aí você vai encontrar essa conta. Só que quando você vai fazer lá a simulação no banco, ele vai dizer que a sua primeira parcela vai ser em torno de R$3.000. Você sabe por que isso? Por causa dos juros do financiamento, do seguro de vida, tarifas, e aí as parcelas elas vão decrescendo, né? Mas aí você vai amortizando o saldo devedor e os juros vão diminuindo. Aí você me pergunta, mas Cleiton, é o triplo do valor? Você tinha falado R$1.000? Sim, o banco começa assim mesmo, os encargos são bem altos e ainda você tem uma obrigatoriedade do seguro de vida e algumas atualizações monetárias, como é o caso da TR. Eu posso passar toda uma planilha de simulação desse financiamento e daí você vai saber qual o valor você vai pagar até o final do plano. Eu posso colocar isso tudo no Excel e você vai perceber que vai pagar ao todo o valor do imóvel e mais 100 ou 120% de juros. Mas vale lembrar que tem que dar uma entrada e que você vai pagar uma média de 9% ao ano de juros.
e você vai amortizar esse saldo devedor num longo prazo, né? Os bancos não entram para perder nesse processo. E aí o seu benefício é que você terá o seu imóvel. Mas aí você me pergunta, Cleiton, compensa eu fazer um financiamento para comprar um imóvel e pagar mais de 100% de juros? Qual seria a minha contrapartida? As vantagens são que você vai deixar de pagar um aluguel e passará a pagar o seu próprio imóvel. E ao longo do tempo, esse imóvel ele vai se valorizando, as suas parcelas vão decrescendo, mas lembre-se, trata-se de uma transação de longo prazo. O ponto de equilíbrio para você começar a perceber essa vantagem vai ser daqui uns 14 ou 15 anos, vai depender do caso. Muitas vezes, os clientes não fazem esse tipo de transação, mas não fazem um estudo detalhado, né, de todo o processo. Precisa sim fazer um estudo, uma planilha, fazer os cálculos, ter ideia dos índices de inflação que são muito parecidos com as valorizações dos imóveis. Depois de quanto tempo será esse ponto de equilíbrio? Somente fazendo os cálculos. No final das contas, isso é vantajoso? Eu digo que sim, mas você só vai perceber isso quase lá no final do plano. Você vai passar mais de 15 anos para começar a perceber que foi uma vantagem. Para muitos, isso é suficiente, mas existem outras maneiras de ter o seu patrimônio. E maneiras essas sem custo muito alto, de maneira bem segura e muito mais rápido que um prazo de um financiamento nesses moldes tradicionais que a maioria das pessoas fazem. Continue me acompanhando aqui, que eu vou lhe mostrar como você pode fazer para ter mais de um imóvel em um menor espaço de tempo. Eu descobri uma modalidade de crédito que é bem mais vantajosa e que, caso você tenha uma assessoria, você vai conseguir ter até 3 imóveis em um prazo menor e menor que o proposto, né, pelo sistema financeiro da habitação. E como eu lhe disse também, nesse mercado há muitos anos, eu atuo nesse mercado há muitos anos, né? E eu tenho muita habilidade com planilhas e contas financeiras. Lembre-se também que eu sou matemático, já fiz todos os tipos de contas possíveis e posso lhe ajudar nisso. Podemos até fazer um planejamento personalizado e bem dentro das suas condições financeiras. Você já pensou em ter 3 imóveis ao invés de apenas um imóvel? Acredite, eu sou um acelerador de patrimônio imobiliário e vou postar uma série de vídeos para provar isso que estou lhe falando. Não se esqueça de dar um like aqui nesse vídeo, curtir o meu canal e me seguir nas redes sociais. Se preferir, você pode deixar o seu comentário que eu entrarei em contato assim que puder. Clique no meu link aqui abaixo e entre em contato comigo que irei lhe ajudar conforme eu for entendendo as suas condições e as suas possibilidades financeiras. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.